Não, você não leu errado no título do vídeo. Anjos ajudaram Israel em uma das suas batalhas. Isso é o que afirma um soldado sírio. Este assunto é digno de filmes, né? Esse assunto é digno até de lendas. Esse assunto, esta pauta, é digna das histórias bíblicas. Eu respeito quem não acredita e eu respeito quem acredita. É óbvio que não dá para nós termos provas concretas dessa história que eu vou te contar aqui. Mas isso foi muito difundido e nós temos histórias bíblicas que refletem esta mesma, vamos dizer, esta mesma história que aconteceu na guerra, na batalha dos 6 dias de Israel contra os seus inimigos. Então é sobre isso que nós vamos falar. Anjos ajudaram Israel, ajudaram a defender Israel dos seus inimigos nesta era aqui. Nós não estamos falando da era bíblica, nós estamos falando dessa era. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as informações que você precisa saber sobre este assunto, perfeito? Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos. Quero pedir que você deixe o seu arrabe, você deixe o seu like nesse vídeo, que você compartilhe também e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo aqui do canal, tá? Eu sou muito grato a todos vocês que estão me acompanhando aqui. Então, eu quero que você comente aqui embaixo, use o espaço para comentários e comente se você já ouviu falar nessa história de anjos, aqueles seres com asinhas, ajudaram o exército israelense em uma de suas batalhas aqui. E isso foi dito por um soldado sírio, foi dito pelos seus próprios inimigos, tá? Então, qual que é o contexto desta história até maluca para alguns? O contexto é que Israel estava em batalha, em mais uma de suas batalhas contra alguns países árabes, certo? E mais precisamente contra o exército sírio, que estava lá no norte de Israel, mais precisamente nas colinas de Golã. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu estou lá naquela fronteira, na borda da fronteira das colinas de Golã. Então isso aconteceu lá em cima, tá? Antes da gente falar, nós precisamos obviamente citar algumas histórias bíblicas. Que aconteceu a mesma coisa, e eu vou dizer aqui o seguinte: as histórias bíblicas elas têm um quê espiritual, vamos assim dizer. Elas têm uma questão espiritual junto com a história contada como ela é. Nós vemos nuvens, nós vemos anjos, nós vemos aquelas chuvas de fogo, saraiva, ajudando o povo de Israel, ajudando os exércitos de Israel ao longo de suas batalhas dentro da Bíblia. Né? Por isso que eu abri esse vídeo falando, dizendo que eu respeito quem acha que isso que eu vou contar é uma lenda, e assim como quem acha que realmente as histórias bíblicas são lendas. Né? Você dizer para alguém assim que não conhece as histórias bíblicas: ah, você sabe que um grande peixe engoliu uma pessoa e essa pessoa ficou dentro da barriga deste grande peixe por 3 dias e depois esse grande peixe regurgitou essa pessoa na praia. Nós estamos falando da história de Jonas. Eu poderia citar uma outra história absurda aqui, por exemplo, a jumenta de Balaão, que falou, um animal falar com uma pessoa. Sim, isso está nas histórias bíblicas, né? Parece aquelas histórias de quadrinhos, parece aquelas histórias fictícias, mas essas histórias e muitas outras histórias, vamos dizer, inimagináveis estão na Bíblia. E essa aqui que eu vou contar de hoje, esta batalha que Israel teve,
realmente é mais uma dessas histórias. Então eu só estou fazendo esse parêntese para dizer que eu respeito quem não acredita e eu respeito quem acredita nas histórias bíblicas. E o que aconteceu aqui vamos dizer, nessa batalha em que anjos ajudaram o exército israelense, foi a mesma coisa, tá? Isso aconteceu na chamada Guerra do Yom Kippur. Não confunda com a Guerra dos 6 Dias. Nós estamos falando da Guerra de Yom Kippur, que aconteceu em 1973. Houve a Batalha dos 6 Dias, que aconteceu em 67, assim quando Israel tomou de volta as colinas de Golã, tá? As colinas de Golã em 67. Em 73, houve uma outra batalha que o exército israelense estava, vamos dizer, encurralado pelo exército sírio. Nós precisamos lembrar que em 73, o exército israelense não era tão poderoso, vamos assim dizer, como é hoje. Não era tão aparelhado como é hoje, certo? Dr. Shlomo Isaac, Zichrono Livraha, de abençoada memória, que foi o meu mentor em Israel, ele serviu ao exército, ele conta essas histórias, certo? E ele falava justamente dessa questão de que lá no passado, lá na década de 60, de 70, o exército israelense não era o que é hoje. Então precisamos lembrar do contexto. Então, o exército sírio estava em grande vantagem contra os israelenses, tá? Os sírios estavam armados com centenas de tanques lá no norte de Israel, próximo às colinas de Golã. E o exército israelense tinha pouquíssimos tanques. E a coisa mais complicada que seria que, se o exército sírio tomasse aquela região, poderiam adentrar em Israel e causar uma verdadeira guerra. Então era assim, coisa de milhares de tanques sírios contra, a uma certa altura desta batalha, apenas 3 tanques israelenses, certo? Contra 150 tanques sírios em certa altura desta batalha que durou alguns dias, certo? Aconteceu uma questão estratégica tanto de Israel quanto da Síria, e Israel fez parecer que estava tomando uma estratégia que fez com que os sírios acreditassem em algo que não estava acontecendo em Israel. Ou seja, o exército israelense fez uma manobra e fez acreditar com que os exércitos sírios acreditassem, ou seja, batessem em retirada, ou seja, deixassem realmente de prosseguir com o seu plano. Abrindo um parênteses aqui, se eles prosseguissem com o plano, eles com certeza tomariam Israel. Mas, no entanto, um soldado sírio, não temos o nome desse soldado, jura que um exército de anjos cercou aqueles poucos tanques que Israel tinha, certo? Então, olha só o relato, isso aqui está em toda a internet, você pode pesquisar, que este soldado sírio afirma que ele viu um exército de anjos que cercava os tanques israelenses. E nós não sabemos muito bem da história, isso aqui realmente é uma história que foi passada de geração a geração, mas o fato é que qual é a razão do exército sírio estar em plena vantagem com Israel e esses baterem em retirada e não cumprirem o seu objetivo? Então é de se pensar, né? É de se pensar. Por isso que eu sempre estou batendo na tecla que isso que aconteceu em 73 com Israel, estando em desvantagem contra o exército sírio, realmente foi um milagre. Foi um milagre os sírios não tomarem as colinas de Golã, porque se eles tomassem as colinas de Golã, poderia ser o fim de Israel, poderia ser o fim deste novo
este mais novo estado no mundo. Então foi isso que aconteceu. Um sírio falou que viu um exército de anjos que cercavam os tanques de Israel. Se você olhar na Bíblia, nós temos várias histórias de anjos ajudando o povo de Israel, o povo judeu. Bom, isso é uma questão que você pode ou não acreditar. Pode ser uma história da carochinha ou pode ser um milagre, né? Eu realmente acredito que Israel, para começar, Israel é um verdadeiro milagre. Então eu acredito nessa história. O que você achou? Quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, porque é muito interessante essa história e eu quis trazer para você porque achei bastante relevante. Ok? Muito obrigado por ficar até aqui. Fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.